Então, pessoal, hoje a gente vai ver uma ferramenta de análise estatística que eu não sei se todos já leram, já viram algum trabalho, que é o índice de Moran, também popularmente conhecido como autocorrelação espacial. Essa estatística, ela pode ser aplicada para valores e para shapes que estejam em polígonos, tá? Então, a gente consegue aplicar o índice de Moran para shapes e bases de município, de setores censitários, tá? É uma ferramenta que eu não consigo trabalhar com análise pontual. Então, é uma análise diária, a autocorrelação espacial. No QGIS, essa versão do QGIS, ele não tem a disponibilidade dessa ferramenta, tá? Então, a gente tem que utilizar de outros softwares para fazer isso. O ArcGIS, que é pago, ele permite fazer essa análise. Aí tem o Geoda, que eu pedi para vocês baixarem. E tem o TerraView também, que é um software que foi desenvolvido pelo INPE, que também dá para gerar essa ferramenta, tá bom? Então, qual que é a lógica da autocorrelação espacial? Através desse índice, a gente verifica a estrutura de dependência entre valores, tá? Considerando o seu fenômeno e sua espacialidade. Bom, na prática, vamos pensar no que é correlação estatística. O que é uma correlação quando a gente vai fazer correlação na estatística? Quem me responde? Qual que é o Ô, objetivo? Tami, você tá compartilhando alguma tela? Eu deveria estar, né? Mas pelo visto eu falei e não compartilhei, né? Espera só um Pelo minutinho. menos para mim, não. Ai, gente, essas Que eu só tecnologias. respondo pergunta se eu estiver vendo ela, Mas entendeu? tá, é justo. Tá certo, agora vai. Então, até voltar aqui Agora foi. essa parte de introdução eu já falei com vocês. Mas o que eu estava perguntando então? O que a gente busca quando a gente faz uma correlação na estatística? Quando a gente usa correlação? O que a gente quer verificar? Ninguém usou correlação na vida? Pessoal que tá aqui na turma? Aí eu ia responder, mas daí eu vi que tá escrito, daí parece que eu tô lendo. Não, Tá mas escrito ali. é um pouquinho diferente, Adriana, pode falar. É diferente. Eu uso correlação quando eu quero ver variáveis dependente e independente, para ver como que elas se associam, alguma coisa assim. Se elas têm associação. Mas são duas variáveis diferentes, certo? Certo. Você vai sempre comparar uma variável a outra para ver se elas têm essa correlação, né? Na correlação espacial, o que acontece? É uma correlação mais a nível espacial. A gente verifica se uma variável de um município tem correlação com esta mesma variável, só que nos municípios limítrofes. Então, a gente não está trabalhando com duas variáveis, é uma única variável. Então, uma taxa, igual a taxa que a gente calculou de dengue. A taxa de dengue de Londrina tem correlação com as taxas de dengue dos municípios limítrofes? Essa é a lógica da correlação espacial, tá? Esse índice, ele vem da ideia Só limítrofe? dos municípios limítrofes, isso. Porque Só depois limítrofe, tá. limítrofes, quando eu falo os vizinhos, né? Então, quais seriam os Aham. municípios vizinhos no caso de Londrina ali? Cambé, Ibiporã, né? Então, a gente vai fazer a verificação se a taxa de dengue de Londrina tem correlação com as taxas dos municípios limítrofes. E da onde que vem isso dentro da geografia? De uma lei, né, que a gente chama de primeira lei da geografia, que foi criada por Tobler em 79, onde ele diz que existe uma tendência de que coisas mais próximas estão mais relacionadas do que coisas mais distantes, do que variáveis mais distantes, pensando em questões ambientais e geográficas, tá? Então, o índice de Moran vem dessa ideia da primeira lei da geografia, a lei de Tobler. O resultado do índice, ele sempre vai variar de -1 a +1, tá? Quanto mais próximo de 1 positivo, maior a correlação nós vamos ter, tá? Entre um município e os seus vizinhos. Tem algumas etapas para a gente fazer esse cálculo de autocorrelação espacial. Primeiro, a gente verifica a questão da estacionariedade. Depois,
é feita a construção de uma matriz de vizinhança, na sequência é feita o cálculo mesmo da equação de Morin e depois a validação dos resultados. Eu vou falar um pouquinho de cada etapa, tá? A questão da estacionariedade. O que é verificar se um dado é estacionário, tá? Um dado é não estacionário quando a média da variável que a gente está estudando, ela não é constante, tá? Então, para a gente aplicar o índice de Morin, é importante que as médias variem, tanto no tempo, mas principalmente no espaço, tá? E essa variação pode estar interligada com várias questões, várias outras variáveis, tá? Aqui eu trago um exemplo do câncer de pele, né? O câncer de pele, do tipo basocelular, por exemplo, ele pode aumentar com a questão da insolação, com a cor da pele da população, presença ou não de buracos na camada de ozônio. Então, assim, é bem provável que num espaço, numa área, num estado ou num país, você vai ter variáveis, você vai ter médias diferentes de câncer de pele na população, tá? Uma boa parte dos dados, eles são não, né, nos dados que a gente trabalha, são não estacionários, né? Mas é um pressuposto que é importante a gente sempre estar alerta antes de começar a utilizar a ferramenta. Bom, a gente tem os nossos dados, verificou que a média da variável que a gente está estudando, ela tem uma variação no espaço que a gente está trabalhando, por exemplo, nos municípios do estado do Paraná, tem uma variação dessa taxa nos municípios. Então, beleza, a gente vai partir então para a prática, né? Para ser feito, antes de tudo, para calcular um índice de Morin, é construída uma matriz de vizinhança, tá? O que o software vai fazer? Por exemplo, Londrina é vizinho de Ibiporã, então ele vai dar o valor de 1. Londrina é vizinho de Foz do Iguaçu? Não, então é 0. Londrina é vizinho de Cambé, então ele aplica 1. Então, o município que tem, ele vai fazer essa matriz várias vezes ali, né? Verificando qual município é vizinho ou não. Para os que são vizinhos, ele aplica o valor 1. Para os municípios que não são, o valor 0, tá? E ele vai fazer isso diversas vezes, verificando ali todos os municípios da área que a gente está estudando. Posteriormente é calculada a média de todas as taxas, né? Um exemplo aqui foi feito o cálculo de uma taxa e a gente pode ir nessa lógica. Vamos supor que a gente esteja trabalhando com a taxa de dengue, mas poderia ser qualquer outra variável. Então, depois é calculada a média dessa taxa e também a variância dessas taxas. E depois é aplicado na equação de Morin, né? Então, a equação de Morin ela vai considerar o indicador de vizinhança, se é 0 ou 1, se existe ou não, se o município que está sendo avaliado tem, quais são os seus municípios limítrofes. É verificado também o valor do indicador da área, ou seja, a taxa da área principal, e depois a média da taxa de todos os municípios e a variância. E ele vai fazer isso várias vezes. Mas eu acho que é interessante a gente ver isso na prática, tá? Eu vou abrir o software Geoda. Quem tiver com ele instalado, pode abrir também. A gente vai fazer uma prática. Eu acho que é mais interessante a gente ir vendo passo a passo ali dentro, tá? E depois também como que ele gera os resultados, tá bom? Então eu vou abrir. Pode falar. Tami, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Me gerou uma dúvida, assim, uma confusão. Quando você explicou a autocorrelação, né, que é aquela que quando se compara com cidades vizinhas, né, com territórios vizinhos. Uhum. Qual é a diferença dessa autocorrelação para correlação? A correlação é entre duas variáveis. Independente de território. Independente de território. Tá, mas nessa correlação com duas variáveis, poderia estipular um espaço territorial? Você faria isso sem necessidade. Você não faria isso na base cartográfica, dentro do software de geoprocessamento. Você vai fazer. Seria só uma questão de limite mesmo, né? Por exemplo, Isso. estado do Paraná. Isso. Mas independente. Tá, entendi. Seria uma análise estatística, né? Não uma análise espacial, uma inferência estatística espacial. Tá. Entendi. Ótimo, obrigada. Tá, beleza. Deixa eu liberar para alguém aqui que tá querendo entrar.
Então eu vou abrir o Geoda, e aí por que eu pedi para vocês irem salvando, né? E guardando os shapes que a gente foi utilizando durante a aula, porque agora a gente vai aplicar o índice de Moran em uma dessas bases que a gente calculou as taxas, tá? Nesse processo, pessoal, talvez vocês tenham perdido aí o nome, né, do shape que vocês criaram, tá? Então eu vou mostrar para vocês aonde que a gente verifica aonde está salvo um shape, quando a gente não sabe onde ele tá? Por exemplo, esse caso aqui de dengue, que a gente calculou ontem. Deixa eu aproximar aqui. A taxa de dengue. Se vocês clicarem aqui, ó, com direito, casos de dengue, propriedades, informação, ele vai trazer aqui o caminho, tá? Aonde que tá salvo o seu shape e o nome que foi dado. E aí é mais fácil você localizar ele em qualquer outro software que você for utilizar. E utilizar essa base, né, no caso em outro software, que é o que vai ser feito agora. Então eu vou abrir o Geoda. Ele tem essa interface aqui que eu acho meio chatinha. Eu tô acostumada com QGIS, com ArcGIS. Bom, primeiro de tudo, antes de iniciar, né, no Geoda você precisa fazer a busca da base que você vai trabalhar, que no caso é o nosso shape, né, o shape que nós trabalhamos lá no QGIS. Então, se a gente clica aqui, ó, nessa pastinha, ele disponibiliza a pasta, os tipos de arquivo, né, que ele pode ler e as suas extensões. Então, a gente vai trabalhar com o shape mesmo. E aqui a gente pode localizar o shape que a gente trabalhou as taxas lá no QGIS. Então, eu vou buscar as taxas de dengue, tá? Para eu fazer um teste, para ver se tem correlação espacial autocorrelação espacial entre os setores censitários de Londrina com relação à taxa de dengue, tá bom? Casos de dengue. Aqui ele já leu. O Geoda, ele é também um software de geoprocessamento, mas ele tem algumas limitações, né? Ele não tem tantas ferramentas como o QGIS. Mas, por exemplo, se a gente quisesse fazer só a espacialização da taxa, como a gente fez lá no QGIS, a gente consegue. Aqui em Map, ó, a gente pode fazer um mapa de quantil, de percentil, tá? De desvio padrão, de intervalos iguais. Tem várias opções aqui, então vou fazer só para vocês darem uma olhada. Quando a gente clica, ele abre todas as colunas disponíveis no shape. E aqui já gera um mapa também, da mesma forma que a gente fez lá no QGIS, tá bom? Então, só para vocês saberem que ele também faz isso, caso vocês queiram trabalhar direto no Geoda. Se for fazer só autocorrelação, né, não precisaria abrir lá o QGIS e tudo mais. Mas vamos lá. Eu disse para vocês que a primeira etapa, né, depois de avaliar se existe uma variação da média no espaço, ó, e nesse caso aqui, se a gente espacializar a taxa de dengue, observa que sim, que tem uma variação aqui no município de Londrina. Tem algumas regiões aqui mais centrais que tem valores mais baixos e conforme vai para a periferia vai aumentando o valor das taxas. Então ela não é estacionária, né? Beleza. Feito isso, mas será que tem correlação entre esses setores? Existe algum agrupamento de altas taxas no município que seja interessante? Vamos ver então. Então a primeira coisa que tem que ser, a primeira etapa, né, é construir aquela matriz de correlação que eu falei para vocês. Matriz de vizinhança, desculpa. E isso o software ele faz, né? A gente não precisa fazer isso na mão. Então, para fazer isso, se a gente não rodar essa matriz, ele não vai seguir os outros procedimentos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em Tools, Manager, e pedir para criar essa matriz. Tá? Selecionar a variável. Aqui é onde ele vai lançar os valores dessa matriz que ele vai construir. Não tem uma coluna vazia, no caso desse shape, então a gente tem que criar uma coluna, tá? Vou dar um nome aqui para ela, matriz. Adicionar.
E aí, nós temos dois tipos de matriz, tá? Que é a Queen, que é a mais utilizada, que é essa que só vai gerar o valor de 1 e 0. 0 para o município que não é vizinho e 1 para o município que é vizinho, tá? Ou essa ROC, que menos utilizada, que ela gera, na verdade, valores, tá? De distância. Ela vai considerar a distância entre os municípios. Mas a mais utilizada é essa Queen aqui. E a gente manda criar. A gente vai salvar essa matriz em uma pasta. Pode ser o nome de casos de dengue mesmo, não tem problema. Eu vou colocar aqui matriz dengue. Salvar. E foi criado com sucesso. Ok. Fechar. Beleza. Então, ele vai trazer aqui algumas informações com relação a essa matriz, né? O número de observações, que é o número de setores, né? Censitário de Londrina, no caso aqui o urbano 669, né? A média dos setores, enfim, tem algumas informações aqui do cálculo da matriz. É só fechar. E aí a gente pode gerar o índice de Moran. A gente vai aqui em... A gente vai ver os dois índices, né? Que eu falei para vocês, o univariado e o bivariado. Bivariado no segundo modo. Então, o primeiro é esse univariado aqui, o índice de Moran. E a gente quer saber se existe correlação espacial sobre as taxas de dengue no município. Então, eu seleciono a coluna taxa. Ok. Olha lá. Esse é o primeiro resultado que ele gera, que é o gráfico do índice de Moran. Como eu disse para vocês, o índice varia de -1 para 1, certo? Vocês acham que esse índice ele é interessante ou não para a gente continuar avaliando fazendo essa análise em cima da taxa de Moran, da taxa de dengue? O valor do índice deu 0,047. Qual que é a opinião de vocês? Se o índice varia de -1 a 1? Pode falar, gente. Ninguém arrisca? Bom, esse índice aqui, ele tem uma correlação, ele indica que tem uma correlação espacial, mas é bem baixa, 0,0, tá? Então, eu vou fazer um teste com vocês com outro exemplo, para vocês verem a diferença e a importância de interpretação desse gráfico para a gente prosseguir com a análise, tá bom? Vou adicionar aqui um outro shape. Deixa eu localizar aqui. Deixa eu ver o nome desse aqui da... Curso teste dado Paraná, beleza. Ô, Tami, você está adicionando os shapes que você já tem, né? Isso, vou adicionar. Tá. Eu adicionei aquele que a gente fez ontem e vou adicionar um que a gente fez para todo o estado do Paraná, daqueles casos hipotéticos de hanseníase, tá? Vamos ver se Tá. aqui no caso de hanseníase a gente tem um resultado melhor do índice de Moran. Primeiro, então, eu tenho que criar essa matriz de vizinhança. Novamente. E vou gerar o índice.
fazer taxas de 2015 aqui para ver. Ó, ainda assim, ainda deu um valor baixo, de 0,064, mas ainda assim é um índice positivo, né? Não foi um índice negativo. Então, mas agora você pegou o mapa do Paraná. Eu inseri aqui um outro shape para a gente fazer o teste. Então, mas daí ele vai considerar os estados limítrofes? Aí ele vai... Exatamente. A referência dele vai ser a taxa por município. E não do setor censitário, que era a nossa outra referência. Ah, tá. Tá? Então, aqui ainda o valor um pouquinho baixo. Deixa eu adicionar para vocês terem uma ideia de uma base que eu estou trabalhando na minha tese. Que vai dar diferença. Um minutinho. Taxas de Hanseníase deu valor interessante. O meu estado é o Goiás, tá? É o estado de Goiás. Eu estou trabalhando com os municípios do estado de Goiás na minha tese. E eu trabalho aqui com 3 doenças negligenciadas, que é hanseníase, leishmaniose tegumentar e dengue, tá bom? Na minha tese eu estou trabalhando com índice de Moran. Então eu quero verificar se existem, né, agrupamentos de municípios com altos casos de dengue, de hanseníase e de leishmaniose no estado, e se eles coincidem num espaço, tá? Para posteriormente fazer uma avaliação se existe, dentro do processo histórico de ocupação do estado, associações entre condições socioeconômicas e a espacialidade dessas doenças, tá? Então, eu vou gerar a autocorrelação, o índice de Moran aqui, para minha taxa de dengue, para vocês darem uma olhada. Ah, tá, tem que criar a matriz. Deixa eu salvar em outro lugar aqui, senão eu vou confundir. Vamos lá. Bom, eu tô trabalhando com uma série que vai desde 2008 até 2018, tá? Então, eu vou fazer a autocorrelação de um ano que eu sei que tem bastante casos, que foi um ano atípico aqui no estado, que foi 2015. Aqui eu já tenho um resultado de 0,2, é um resultado melhor. Aqui já vale a pena a gente avançar, né? Porque os 2 outros exemplos eram 0,00, né? Então eram decimais. Mesmo sendo um resultado positivo, a correlação era bem baixa, a amplitude da correlação era baixa, tá? Então, aqui nos meus casos de dengue para 2015, o índice de Moran deu 0,2, certo? Então, é um índice positivo, tá? E como é que a gente interpreta esse gráfico aqui? O que ele quer dizer para nós? O que o software faz, né? Ele apresenta aqui. No eixo X, né, são os valores da minha taxa de 2015 que eu acabei de espacializar, só que normalizados, são valores normalizados. E aqui é a média, referente também às taxas, só que dos vizinhos, dos municípios vizinhos. Na prática, a gente divide esse gráfico em 4 quadrantes, tá? Que a gente chama de Q1, onde estão os municípios que têm altas taxas e os municípios limítrofes também têm altas taxas. Nessa área aqui é o Q2, que a gente chama o quadrante 2, onde as taxas da minha base são baixas, os valores são baixos, e os municípios limítrofes também apresentam valores baixos, tá? E esses 2 quadrantes são intermediários, tá? Municípios que apresentam altas taxas, mas que os vizinhos
tiveram baixas taxas e aqui municípios com baixas taxas, mas que seus vizinhos tiveram altas médias de taxa, tá bom? Então, essa é a primeira aproximação, primeiro resultado do gráfico. Mas como é que a gente visualiza isso no mapa, que eu acho que é o mais interessante para nós também, né? A gente vai em Space e essa ferramenta é que vai gerar os mapas. Então, aqui eu vou pedir para ele gerar o cluster, né, o mapa de agrupamento. Posso também pedir para ele gerar um mapa de significância, já vou explicar para vocês o que é cada um. E o gráfico novamente. Dá para ir direto nessa ferramenta aqui, tá? Mas quando vocês não têm ideia de como os seus dados, qual é o resultado assim, de dispersão dos seus dados, é interessante primeiro gerar só o gráfico, para ver se vale a pena, né, dar continuidade no uso da ferramenta ou não. Mas se vocês já conhecerem, né, já dá para gerar direto aqui. Ok, daí ele vai gerar 3 mapas. Alguém já viu esse mapa aqui, ó? Um mapa desse estilo aqui em algum artigo? Ou não? É novidade. Na dissertação da FAB tem. Tem. Ela trabalhou com os dados dela, foi possível testar a autocorrelação. Então, esse seria o resultado. Na verdade, eu estava falando taxas de dengue, gente. Esse aqui é de Hanseníase, da minha base. Mas não tem problema. O importante é o resultado para vocês interpretarem, tá? Então, eu disse que para vocês aqui no gráfico, que esse primeiro quadrante, ele indica o quê? Municípios que tinham altas taxas e que seus municípios limítrofes também têm altas taxas, tá? Se eu fizer uma seleção aqui, ele vai mostrar para mim onde tem isso no mapa, que é o que a gente chama de alto-alto. Municípios que têm altas taxas e que seus vizinhos também têm altas taxas. Então, ele vai apresentar aqui no mapa esses valores de municípios em vermelho, tá? Eu falei para vocês que também tem um grupo que tem baixas taxas, mas que seus vizinhos também têm baixas taxas. Então, se a gente selecionar aqui, ele vai mostrar onde está no mapa para mim, que são esses municípios que estão em azul. Este rosa e o lilás são municípios em condições intermediárias, tá? Deixa eu pegar aqui. Que não tiveram associação, ou que, neste caso aqui, são municípios com baixas taxas, mas com os municípios limítrofes com alta, tá? E esse município aqui, esses aqui em rosa, né, que tem taxas mais altas, mas os limítrofes com taxas mais baixas. Então, esse é o mapa de Moran. Esse é o mapa de significância, tá? Que é o teste do p-valor. Que ele apresenta aqui, ó, 5%, 95% de significância, 99% de significância, tá? Geralmente a gente apresenta aqui esse mapa aqui, que já apresenta os agrupamentos, né? Referente ao índice de Moran. E o gráfico também. Pessoal, até aí, tudo bem? Pessoa pode perguntar, a gente pode repetir o procedimento. Posso continuar então? Por mim, sim, professora. Tá. Então, o que esse mapa indica para nós? Que essa região aqui tem municípios com altas taxas, né? E que elas estão relacionadas. A partir desse mapa, a gente pode gerar as nossas hipóteses, né? O que está fazendo esses municípios aqui terem altas taxas, né? E por que elas podem estar ou não relacionadas, tá? Por exemplo, no caso da hanseníase, né, já tem alguns estudos aqui no estado de Goiás que indica que isso pode ser uma condição de migração, tá? Nós temos limítrofe aqui o estado do Mato Grosso. Então, já tem estudos que indicam que tem esses municípios limítrofes
eles têm altos casos, né, de hanseníase e algumas vezes eles não são registrados no estado do Mato Grosso e sim em Goiás. Então, que poderia ser uma conexão com esse agrupamento de casos aqui, tá? Para vocês terem uma ideia também melhor de como a gente pode usar essa base, eu vou mostrar para vocês o resultado aqui que eu fiz uma série histórica, tá? Dessas autocorrelações aqui. Que aí vai ser interessante para vocês verem através dos mapas prontos. Ó. Aqui eu tenho as taxas de hanseníase em todos os municípios do estado de Goiás, desde 2008 até 2018, né? Dá para perceber que em todos os anos você tem a mesma configuração espacial de altos casos, praticamente, né? A gente vê que aqui, ó, na região noroeste e oeste se mantém os agrupamentos de altos casos, né? Então, por que existe, que se mantém dessa forma tanto tempo, né? Existe alguma associação ambiental, social que pode estar relacionada, ou até mesmo de atendimento, né, da saúde pública, né, com referência a essa doença aqui no estado? Esse é para hanseníase. Esse mapa é o de dengue. Dengue eu já não tenho essa configuração espacial muito nítida em todos os anos, tá? Os principais agrupamentos, com exceção de 2010 e 2018, que estão aqui nessa região sudoeste, eu não posso afirmar muita coisa, porque não é uma tendência, igual a gente consegue observar no caso da hanseníase. E da leishmaniose tegumentar, fica um pouquinho mais nítido também. Na maior parte dos anos, ó, a gente tem uma prevalência de agrupamentos de município com altas taxas na região norte do estado, tá? E a leishmaniose tegumentar, ela pode algumas vezes estar associada com mudanças bruscas de uso e ocupação de solo, né? Que a gente diz, por exemplo, de áreas que se transformam muito rapidamente de área rural para área urbana, que acaba tendo a disseminação, né, da doença, e em áreas de mineração também, ela é comum. E essa região é uma região de mineração no estado, tá? Então, eu já consigo levantar algumas hipóteses para o trabalho a partir da correlação espacial. Da mesma forma, é interessante a gente verificar os municípios que têm baixas correlações, né? Que indica que é uma região do estado que não tem a problemática das doenças, não tão significativamente contra outras regiões do estado. E o que funciona aqui pode vir a funcionar em outras regiões, né? Então, são várias hipóteses e especulações que a gente pode fazer a partir desses resultados, certo? Essa é a principal função aí do índice de Moran. Deixa eu voltar aqui. Ah, mas será que esse resultado do índice de Moran que eu gerei aqui nesse gráfico, ele é estatisticamente significativo, né? Como é que eu posso verificar isso? Tem uma ferramenta dentro do Geoda que faz essas permutações. Então, eu posso pedir para ele fazer várias permutações, vários testes para verificar se existe mesmo, se eu posso confiar, né, nesse resultado. 999 permutações, ele vai permitir um índice de 99% de chance de estar certo, tá? Se eu clicar aqui, ele abre esse gráfico para mim. Quanto mais longe dessa aba aqui verde, né, quanto mais distante tiver, mais significativo é o meu resultado e eu posso confiar, né, nesse valor de 99% aí do teste que garante esse resultado que eu estou utilizando. Esse resultado, eu consigo trabalhar essas bases em outro software? Consegue. Como que eu posso exportar
esses resultados, né? Vamos supor, eu quero exportar o mapa e o gráfico. É só clicar aqui com o direito, ó, salvar resultados. Se eu clicar em salvar resultados, ele vai criar uma nova coluna no Shape com o resultado do gráfico. Eu posso também salvar só a imagem, para poder usar em algum trabalho posteriormente, tá? Da mesma forma, o mapa. Posso salvar direto como imagem, ó. Ajustar a legenda, a imagem e salvar. Professora, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Qual seria a diferença desse índice de Morin, não sei pronunciar direito, com a varredura de espaço temporal? Olha, eu não trabalhei com a varredura, né, que vocês fazem no SET-scan, né? Mas Uhum, pelo que eu li, isso. você não faz uma associação com outras variáveis? De uma taxa com algumas variáveis? Isso. Uhum. Isso a autocorrelação não faz. Tá. O autocorrelação é realmente mais É só sobre a taxa. ligado sobre taxa e só sobre os vizinhos, né? Isso, ele não vai levar em Ó, consideração outras variáveis para fazer essa análise, né? No caso, entendi. Tá bem, obrigada. certo? Uhum, sim. Então, é só repetindo, né? Como salvar. Se você quiser salvar o resultado desse cluster, desses agrupamentos, você pode salvar aqui também em salvar resultados e ele vai gerar colunas no shape, né? Que você adicionou aqui, referente a esses valores, tá? Em relação aos agrupamentos. Isso aqui, então, seria o índice de Morin. Alguém tem uma base que gostaria de fazer um teste em shape? Você está trabalhando com alguma base, Fabiane? Eu vou ser sincera, não fui eu que gerei os mapas, já tá feito. Ah, tá. Foi o Eu não vou Douglas. conseguir fornecer agora. Aham. Certo. Eu vou adicionar um outro aqui para a gente fazer um outro teste, para vocês verem as diferenças de agrupamentos, de resultados aqui. Esse aqui é o de 2010. Esse aqui são os casos de hanseníase de 2010, para todos os municípios do estado do Paraná. Então, primeiro eu preciso criar essa matriz de vizinhança. Vamos verificar como essas taxas estão espacializadas aqui no estado. Bom, em 2010, no estado, os municípios apresentaram baixas taxas aqui de hanseníase. Esse dado é oficial, eu tirei do DataSUS mesmo. Mas será que ainda assim existe alguma correlação espacial entre essas taxas? Vamos ver. O índice é bem baixo, ó. Ah, mas o índice está baixo, eu não vou... Não vou dar procedimento, né? Assim, o índice está baixo, a amplitude está baixa, mas ainda assim é um índice positivo. Aí vai, né, da sua interpretação e se você acha que vale a pena dar continuidade ou não, né? O índice, né, esse índice de Morin aqui, é o coeficiente de regressão, é o ângulo, né, dessa reta aqui, apresentada no gráfico. Quanto mais reta a reta estiver,
menor a amplitude. Quanto mais inclinada, maior a amplitude do resultado aqui do índice, né? Então, a gente vê que está bem baixo, né? Que, na verdade, os valores estão, assim, se dispersando muito em torno da mesma média aqui, ó, que vai de 0 a 4. Então, eu, particularmente, não utilizaria o índice de Moran nesse caso aqui. Mas, suponhamos que o técnico, por algum motivo, ainda acha interessante, né? Vamos dar continuidade, então, só para fazer um teste. Eu não estava errado, ó. Você vê que ele não traz agrupamentos muito visualmente muito significativos. Então, os resultados estão bem dispersos, né? Você não consegue inferir muita coisa em cima desse resultado aqui. Então, seria um exemplo de caso aqui que não seria interessante a gente... Eu não aplicaria, pelo menos, tá? Aqui na legenda, ele vai trazer os municípios que não apresentaram em cinza correlação significativa, nesse caso aqui 337 municípios, municípios que apresentaram autocorrelação 14, baixa correlação 30 e os intermediários 11 e 7 municípios. Ô, Tami, sim, pode falar. Se você consegue visualizar quais especificamente são esses 14, por exemplo? Esses são os em vermelho, ó. Se você vier aqui no gráfico, esses em vermelho estão nesse quadrante Q1 que a gente fala, ó. Se você selecionar aqui no gráfico, ele já aparece no mapa. Não, eu digo mais uma relação de quais são os 14. Ah, você fala numa planilha. É o nome deles, porque assim, Paraná, aliás, mesmo sendo Paraná, eu não consigo nominar os 399, Sim, né? Mas se eu estiver olhando o mapa de um outro estado que eu não tenho ideia, eu claro. quero ver quais são os municípios. Dá para fazer. Então, o que a gente faz? Vamos salvar esses resultados, ó. Tá? Quando a gente salva, vem aqui, salvar como? Ele vai criar um novo shape com a coluna correspondente a esses resultados, tá? Eu vou abrir esse shape lá no QGIS e vou mostrar onde está isso na tabela de atributos, tá bom? Então, vamos salvar em shape. Ok. Vou abrir o QGIS aqui e vou trazer para cá. Adicionar camada vetorial. Essa camada que eu adicionei aqui de shape, a gente acabou de salvar lá no Geoda, tá? Na tabela de atributos, ó, ele traz a coluna que eu pedi para salvar. Quais são esses municípios, né, que tiveram autocorrelação? São os municípios que aqui na coluna cluster, eles vêm representados com o valor 1. 0 é que não teve correlação. 1 é o que teve correlação. Que foi Uraí, Colorado, Lusiana, Jataizinho, Santo Inácio, Sertanópolis, ó. Que traz o nome dos municípios. Na coluna de domicílio, de municípios, no caso, né? Se você espacializar essa coluna aqui, ó, fica melhor também para você identificar qual o cluster que corresponde a essa categoria que eu falei para vocês, ó. Vamos espacializar aqui. Em simbologia. Graduado, a coluna do cluster. Não é graduado, não, é categorizado. Deixa eu colocar uma outra cor para ficar melhor para visualizar.
Aí é interessante dar uma olhadinha no mapa também para conferir, então, no caso ali do Geoda, quais são esses valores. Mas, ó, esse valor aqui de... Deixa eu pegar lá, para mostrar para vocês comparar. Esse é o mapa, né? Então, os valores, os municípios em vermelho. Eles são os valores 1 aqui, ó. Que é o que eu falei para vocês mesmo. Vou deixar em vermelho. A gente fazer a escala, a mesma escala. Os municípios em vermelho são os que tiveram autocorrelação. Então, é o valor 1, certo? O valor 2 corresponde aos municípios que tiveram baixa correlação. Ó, baixo, baixo. O valor 3 corresponde aos municípios, então, que têm valores baixos de taxa, mas os municípios limítrofes alto. E 4, que é o oposto, né? Dessa avaliação intermediária. Deixa eu pôr um lilás também. Que são municípios que tiveram altas taxas, mas os limítrofes têm baixas, médias baixas. Então, dá para você trazer esse resultado aqui para o QGIS e fazer a avaliação e verificar quais foram os municípios também. E assim, Adriana, dá para a gente exportar essa tabela de atributos como uma planilha de Excel, tá? Isso eu não falei para vocês, mas dá para a gente fazer. Como é que faz isso? Vamos supor que a gente queira exportar esse resultado aqui da planilha. Você vai em exportar, salvar feições como. Nessa aba aqui do Shapefile, tem como a gente exportar para a extensão Excel, ó, XLS. Opa. Só um minutinho. Ele não tá abrindo. Aqui. Isso é. Ah, não, tem que salvar, desculpa. Dá pra gente exportar, então. Que vou abrir a planilha para vocês verem. Aqui, ó. Porque aí dá para pôr um filtro também, né? E ordenar esses valores. Então, os municípios 1 que tiveram autocorrelação. Então, tá aqui os municípios. O shape de municípios, ele tá com uma falha aqui, ó, nos nomes. Mas tem. Deu pra... Só um minutinho, deixa eu colocar pra carregar aqui o computador. Então, dá pra fazer essa identificação dos municípios também exportando a planilha numa versão Excel. Certinho? Certo, obrigado. De nada. Ah, outra forma também, professora, se quiser olhar isso rapidamente aqui no QGIS, você trouxe o shape, né, pra cá, pro QGIS. Essa ferramenta aqui, ó, quer ver? Tá vendo esse ícone aqui, essa flechinha com um izinho? Aham. Se você clicar no município, você já consegue identificar o nome dele. Deixa eu trazer pra cá. Tá ruim aqui pra ver o... Você clicou no município e depois no I. Não, eu cliquei primeiro no I, vamos fazer de novo. Primeiro no I. Primeiro na ferramenta, depois no município. Ó, aí ele já traz aqui Boa Ventura de São Roque, o nome do município. É uma outra forma também de identificar. Esse aqui tá alto, né? Isso. Ah, qualquer um você poderia fazer isso. Né? Qual que é esse Não, município? não, eu só fiquei curiosa, tipo, Boa Ventura de São Roque, eu nunca ouvi falar. E é um negócio que tá alto, tá feio o negócio lá. Na verdade, assim, as taxas, a gente viu ali que as taxas para 2010, no geral, foram baixas para o estado no geral.
E que o índice de Moran, nesse caso, também foi super baixo, ó, professora, 0,093. Eu não aplicaria o Moran nessa base aqui. Porque para mim os valores estão muito em torno da mesma média. Você está vendo que os valores estão se dispersando entre 0 e 4? Uhum. Então, o limiar de muito alto para baixo está com uma diferença muito pequena. Então, eu não aplicaria, porque eu não acho que é um resultado espacial que seja significativo. Então, Mesmo. mas assim, ó, vê se a minha leitura tá certa. Uhum. Ele não está muito diferenciado entre os vizinhos ali, mas dentro do estado, por mais que estivesse baixa, foi um destaque alto, Teve tá alguns. certo? Sim, mas assim, aí a gente teria que ter uma base não hipotética, né, assim, verdadeira, né? Calcular as taxas, o certo é calcular a taxa a cada 1.000, que é a referência da OMS, né? E ver se essas taxas realmente para esses municípios são altas de acordo com o que classifica a OMS. E aí, Ah, tá, né? não é real. Esses de 2010. Esse aqui não, dessa base aqui que eu gerei, não. Ah, tá, ok. Né? Mas Então, assim, se fosse, fosse. tá tudo meio parecido, mas tipo, teve alguns destaques ali de alto alto. Então, tipo Tem alguns assim, destaques. se eu fosse da saúde desses municípios em vermelho, eu ia ter que ligar um alerta para ver o que não estava funcionando. É Vamos isso? ver qual que é o valor dessa taxa aqui, por exemplo, para ver o Ô, que ela Tami, põe. posso complementar? Deixa eu ver se a professora. Ver se eu estou entendendo correto também. Pelo que eu Uhum. entendi, esse vermelho, apesar de acordo com o índice de Mohan ter dado um destaque, não necessariamente ele tem casos muito elevados. Exatamente. Depende do índice da. Ai, fugiu a palavra, das organizações. Fugiu a palavra agora. Da referência que a gente tem, né? Isso, referência, fugiu essa palavra. Porque, ó, por Então, o exemplo, fato de Fabiane, estar ó, vermelho no Mohan não necessariamente seja um índice muito alto. não, não, porque vai depender do seu universo de valores, da sua amplitude de dados, né? Ó, por exemplo, o que ele classificou aqui? Ó, acabei de clicar nesse município que apresenta como alto, o valor da taxa, na verdade, é 0,25, que a gente calculou. Agora, eu acredito que a gente tenha feito cálculo a cada 1.000 habitantes, que a gente estava usando esse exemplo o tempo todo, né? Que é a referência da OMS. É 10 mil habitantes ou 1.000 habitantes de hanseníase? Aí eu não vou saber te dizer. Ai, então, agora eu acho que é 10 mil habitantes, na verdade. Eu sei que a gente gerou a taxa com base na referência, sim. O que é um índice alarmante para a OMS? O que é aceitável? Até um caso a cada 10 mil habitantes, não é isso? Pode confiar que é isso, que é das leituras que eu tenho feito. Então, na verdade, o que ele está apresentando como alta taxa aqui, ainda assim está abaixo do que é preconizado pela OMS. Só que é a referência que ele tem. Então, ele vai primeiro classificar todos os valores, todas as taxas, e aí o que dentro desse universo está sendo alto e o que está sendo baixo. Ele só vai fazer calcular o índice. A gente é que tem que ter esse crivo de interpretação do resultado, entendeu? Que é o que a Fabiana acabou de falar. Não é porque necessariamente, né, o Moran está dizendo que aqui é alto, que isso realmente é significativo para a gente do ponto de vista da saúde. Então, o mapa por si, ele representa um resultado, mas esse resultado, o que ele indica para a gente do ponto de vista de política pública em saúde? Se esse vermelhinho aqui tivesse com uma taxa de 2, 3 casos a cada 10 mil habitantes, para a OMS seria um valor muito significativo, entendeu? Então tem que ter fazer essa avaliação, né? Antes de. Porque quem não conhece o estado pode bater o olho e falar, nossa, aqui é uma área de extremo risco, né? Para uma determinada doença. E não é necessariamente isso que o Moran está dizendo. Ele está dizendo que aqui são municípios que tiveram altas taxas classificadas dentro desse universo de dados que ele tinha disponível para fazer o cálculo, tá? E os municípios limítrofes também têm altas taxas. Mas se essas altas taxas são significativas ou estão, né, próximo do que é preconizado aí pelas organizações, aí a gente, como técnico, que tem que fazer a interpretação. Certo?
Ficou Tem um claro? bebê pedindo intervalo. Ah, meu filho. Ele Seu subiu. filho? É, meu filho, ele tá tomando um banho, eu acho. Deve estar sujinho. Desceu ali com a babá, né, pra eu conseguir dar aula. E aí já subiu pro lanche. Eu ia até falar pra vocês pra gente já fazer um intervalinho agora, se possível. Vamos sim. Por mim tá ótimo. Aham. Tá certo. Então a gente faz um intervalo e na volta a gente retoma alguns conceitos aqui. E se não tiver nenhum problema, a gente já vai para a parte de layouts, que seria a última ferramenta aí desse primeiro módulo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada a vocês. O Geoda ele é um software de geoprocessamento, ele não tem todas as funcionalidades que um QGIS tem, mas ele tem uma funcionalidade que o QGIS não tem, que é o cálculo do índice de Moran, que é essa autocorrelação, né, espacial. Se a gente pensar em correlação, na estatística, a gente faz uma correlação de uma variável com outra. Na autocorrelação, que é o índice de Moran, na verdade, você vai fazer correlação de uma única variável, pensando em uma amostra, no caso um município, e os seus municípios limítrofes, ou de um setor censitário, com seus setores limítrofes, né, seus setores vizinhos. O índice de Moran ele é aplicado para áreas, tá? Por isso que eu tô falando de limite municipal, setor censitário. É diferente das análises pontuais que nós fizemos ontem. Eu consigo transformar valores pontuais, né, para áreas, que a gente fez isso. A gente fez contagem de ponto por setor censitário e a gente transformou um quantitativo de ponto para uma área e calculou a taxa. É possível, eu posso fazer esse procedimento e depois fazer o índice de Moran, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, eu não posso pegar um shape de pontos e tentar fazer um índice de Moran, que isso eu não vou conseguir gerar, tá? É uma análise para áreas e não para pontos, tá? Então, eu vou repetir o procedimento aqui com vocês do índice de Moran, com uma base de dados que eu tenho aqui que deu um índice bem interessante, tá? Que os outros que eu mostrei para vocês eram índices baixos. Então, pode ser que não tenha ficado muito claro. Bom, primeiramente a gente tem que inserir, né, o shape aqui. Ele lê a extensão shape, que é a mesma que a gente trabalha no QGIS. Então eu vou buscar na minha pasta aqui, né? Eu clico aqui na pastinha, meu arquivo shape. Eu não vou entrar em detalhes dessa taxa aqui, porque é uma taxa de um estudo que está em andamento, tá? E que não é meu. Então, para manter a privacidade, né, do autor aí, do pesquisador, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas vamos supor que seja a taxa da doença que vocês quiserem aí, tá bom? Vamos supor que seja dengue, de repente, para os municípios aqui do estado do Paraná. Bom, a primeira coisa que eu falei para vocês que é importante a gente verificar se essas taxas elas têm uma distribuição diferente, né, no espaço que a gente está trabalhando, ou se as médias são uniformes, porque se for uniforme não faz sentido a gente gerar o índice de Moran, né? Então, numa primeira aproximação, a gente pode fazer só uma distribuição dessa taxa para a gente ver como ela se distribui nesse espaço, né? Então, a mesma ferramenta de simbologia do QGIS, a gente pode utilizar uma ferramenta aqui semelhante no Geoda, né? Se a gente vir aqui em Map, a gente consegue fazer a espacialização de uma informação que a gente tem na tabela de atributos. Intervalo igual, ou no quantil, no percentil, tá? Então tem alguns modelos no desvio padrão, que foi aqueles modelos de formatação que eu falei para vocês na aula anterior, não, mas da semana passada, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou fazer essa taxa total aqui para vocês verem, ó. Vamos supor, pessoal, que isso aqui seja dengue no estado do Paraná, tá? Só por essa primeira aproximação visual, o que a gente pode inferir? Os municípios que têm os menores valores de taxa de dengue estão em amarelo e os municípios que têm as maiores taxas nesse tom mais marrom para o vermelho, certo? Aonde que a gente consegue observar que no estado do Paraná está tendo o quantitativo de casos mais alto aqui?
no estado. Que região do estado está apresentando esses valores? Aí é Nordeste? É Nordeste. É. Isso. Então aqui, ó, bom, a gente já consegue ver que, olha, a gente tem aqui na região Nordeste municípios que estão apresentando taxa acima de 55 a cada 100 mil habitantes. Bom, então tá. Então, mas será que tem associação entre essas taxas nesses municípios, nessa região aqui? Será que tem a formação de agrupamentos que pode nos gerar algumas hipóteses posteriores, né? Alguma outra associação? Bom, vamos gerar um índice de Morin então para ver como que é, se essas taxas realmente aqui apresentam algum tipo de correlação. Então, a primeira etapa, né, verificado que existe uma diferenciação espacial dos valores, é gerar a matriz de vizinhança, tá? Que é um dos pressupostos da equação, é um dos valores que considera a equação de Morin. A primeira coisa que a gente tem que verificar quais são os municípios limítrofes e dos que não são. Ele vai fazer isso várias vezes, né? Para depois aplicar esse valor de vizinhança, esse indicador de vizinhança na equação, certo? Isso aqui no software é feito através da ferramenta disponível aqui em Tools, Manager. Criar a matriz de vizinhança. Eu vou adicionar uma nova coluna para que ele possa gerar essa informação. E criar. Desse modelo Queen, ele só vai adicionar valores de 0 ou 1. 1 para os municípios que são limítrofes e 0 para os municípios que não são. Existem essa forma ROC aqui, ele vai transformar, na verdade, esses valores classificatórios, essa classificação em valores normalizados, tá? É outra forma de fazer também, mas a mais utilizada é a Queen. Criar. A gente salva essa matriz. Ok, fechar. Então vamos ver, primeira aproximação, vamos calcular o índice de Morin para ver qual é o resultado. Ó, é um índice bom, né? Quanto mais próximo de 1, melhor, né? Então eu tenho aqui um índice de quase 0,5. Então a gente tem um índice alto aqui de Morin. Vamos espacializar esses valores. Olha lá. Então, o índice de Morin para esses dados foi de 0,447. Eu tenho agrupamentos de altas taxas na região norte e nordeste do estado, tá? Que são alto, né? Bem significantes aqui, ó. Essa região do mapa eu tive altas taxas e dos municípios e dos municípios limítrofes também altas taxas. Em contraposição nessa região sudoeste aqui sudeste e sudoeste, vamos dizer assim, eu tenho baixos valores de taxa e os municípios limítrofes também apresentam uma média de baixas taxas, tá? Então, o que seria interessante para a gente avaliar é essa configuração espacial aqui. Por que será que eu estou tendo altas taxas de dengue na região norte, né, do estado? Por que eu estou tendo esses agrupamentos? O que está acontecendo aqui que não está acontecendo em outras regiões do estado? Que justifique isso? Porque é um índice significativo, 0,47. Será que esse índice de Morin aqui, ele realmente é significativo? A gente pode fazer um teste estatístico, que eu mostrei para vocês através de um gráfico, tá? Que a gente chama de teste de pseudossignificância, tá? O que ele vai fazer? Ele vai gerar várias permutações. Ele vai pegar os valores das taxas dos municípios e vai trocar de um município para o outro, né? Essas taxas, vai fazer várias permutações e vai gerar vários índices de Morin, vários, para ver se esse índice oficial ele é aleatório ou ele pode ser considerado como significativo mesmo, tá?
Para fazer isso, a gente clica aqui dentro do gráfico e pede para fazer essa permutação. Se a gente pedir 999 permutações, a gente vai ter uma significância de 99%, né? E aí sim, o nosso teste nos diz que esse valor de Moran ele é significativo. O índice de Moran oficial ele é representado por essa faixa em verde. E os demais da permutação, ó, aqui, tá? O nosso índice de Moran é de 0,447. Os demais gerados aqui de permutação, ó, estão negativo, menos 0,0023, ou seja, está bem inferior ao índice oficial gerado. Então, eu posso confiar nesse resultado estatístico, e esses agrupamentos eles não são aleatórios, eles realmente têm um valor estatístico significativo para avaliação, certo? E aí eu posso usar esse gráfico e esse mapa da forma que está aqui, eu posso exportar como imagem, tá? Só salvar a imagem como, ajustar aqui a legenda. Ou eu posso levar esse resultado lá para o QGIS e fazer um layoutzinho mais adequado, né? Com algumas informações a mais que eu não tenho aqui. E é o que a gente vai fazer. Então, para isso, você salva os resultados. Ele vai criar uma coluna, 3 colunas novas no seu shape. Você tem que salvar esse shape, né? Salvar como. Para poder ler lá no QGIS. Salvar. Ok. Salvo. Então, vamos voltar lá no QGIS, porque vamos fazer um layout em cima desse mapa que a gente acabou de gerar, de Moran aqui. Para isso, eu vou adicionar ele aqui. Mas vocês podem abrir o QGIS e usar os mapas que a gente tem trabalhado, tá? Nas últimas aulas aí. Vou até deixar esse aqui mesmo que a gente fez na aula de ontem. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa esse aqui. Mas se a gente quisesse adicionar, né? Vou repetir o procedimento. Eu salvei o shape lá no Geoda e eu quero ler ele aqui no QGIS. Então, eu vou aqui em camadas, adicionar camada, vetorial, e busco onde eu salvei o shape. E aqui, ó, na tabela de atributos, então, ele vai trazer 3 novas colunas, que é referente ao teste estatístico, tá? Esse aqui são os valores do índice, esse LISA 1 é o valor do índice para cada município, Esse aqui essa coluna LISA Cluster, são esses valores classificados, tá? Então, os municípios com 0 não tiveram associação significativa, os valores com 1 tiveram autocorrelação espacial, ou seja, alto índice de Moran, e os seus municípios limítrofes também têm alto índice. E o 2, o município apresentou baixo índice, e os municípios limítrofes a ele também baixo índice, tá? E depois a gente tem a classe 3 e 4, que são as intermediárias, onde você tem um município que teve baixo índice, mais municípios limítrofes com alto índice, e o 4, os municípios que tiveram alto índice, mais os limítrofes com baixos índices, tá bom? E esse LISA-P é o teste do P-valor para cada município. No gráfico é apresentado o geral, né? O gráfico de teste. Mas se você quiser ver cada teste para cada unidade, tá disponível aqui na coluna também de atributos do seu shape, tá bom? E aí você pode exportar esse shape aqui também como planilha, se você quiser olhar isso lá no Excel, por exemplo. Então, é só vir aqui em exportar, salvar feições como, e salvar a extensão XLXS, que é a extensão do Excel, que ele vai exportar para você uma planilha de Excel dessa tabela de atributos, tá bom? Mas vamos supor que eu já tenho aqui meu índice de Moran,
e eu quero fazer um mapa, quero fazer um layout adequado do meu mapa aqui, para eu apresentar na minha qualificação. Que cor horrível. Nossa, peraí. Deu até um tique nervoso em mim agora. Não dou conta. Vou pôr um cinza aqui. Vou pôr um vermelho aqui, que eu prefiro trabalhar com vermelho. Vou pôr um azul aqui. Beleza. Tá ótimo. Eu tenho meu mapa aqui e eu quero apresentar esse mapa. Bom, na primeira aula a gente falou que um layout de mapa tem que ter, né? Quais são os símbolos, assim, obrigatórios, né? E aí eu lhes pergunto, quais são os símbolos obrigatórios? Fabiane, fala um símbolo aí obrigatório, um elemento obrigatório que o mapa tem que ter. Aquela tabelinha de legendas. Legenda, ok. Uhum. Quem mais quer arriscar? Dá um exemplo aí de um elemento que tem que ter no mapa. Quer arriscar? Coordenada. As coordenadas, muito bem. Vai levar uma estrelinha. Quem mais? Professora, quer falar um? Nós já falamos as coordenadas, a legenda. O norte. O norte, ótimo. Bom, a gente já tem coordenada, já tem legenda, já tem norte, tá ótimo. Quem mais quer colocar algum elemento aí no mapa? Tem um aí. Coitado de quem ficou pro final, né? Bom, é interessante a gente colocar também a escala, né, pessoal? A escala no mapa e informações com relação à projeção, o datum, a base de dados que nós trabalhamos, né? Mas vamos lá. Ó, para criar esse layout, então, aqui no QGIS, nós vamos em Projeto, Novo Layout de Impressão. E dá um nome para esse layout. Ok, ele vai abrir aqui a área de layout. Bom, primeira coisa é inserir a imagem aqui no layout, né? Então, para isso, a gente vai aqui nessa ferramenta, ó, do ladinho, adicionar mapa. Clicando nela, a gente vai para essa área aqui do mapa, clica e arrasta até onde a gente quer deixar visualmente o nosso mapa. E aí ele já importa a figura, certo? Temos a imagem aqui. Ô, Tami, só um pouquinho. Aonde que aperta para fazer isso? Aqui, eu perdi. Nesse ícone aqui, ó, do lado esquerdo, adicionar mapa. Se a gente for passando devagarzinho assim, ó, o mouse, ele vai dizendo que é cada ícone, tá? Então é esse aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 7º ícone. Adicionar mapa. Tá. Beleza. Então a imagem já tá aqui, né? A gente precisa adicionar agora. A gente pode começar adicionando o norte. Então aqui do lado também das ferramentas de layout aqui à esquerda tem o norte, ó. Adicionar seta de norte. Clica nele e insere aqui, ó, o norte. Se quiser mudar a formatação, o modelo de norte, dá para fazer também, ó. No que você clica aqui com a flechinha, ó, ele abre algumas opções pra gente. A gente pode mudar aqui, ó, o modelo norte. Aqui embaixo a gente pode mudar a cor de preenchimento. Eu não quero branco, eu quero tudo preto, ó. Ele muda também. Então tem várias opções aqui de formatação, tá? E eu vou passar só como insere os itens aqui, depois é uma questão de ir fuçando, né? Conhecendo aqui os elementos e inserindo da forma que a gente achar mais interessante. Bom, eu tenho o norte, eu tenho a imagem, a gente precisa inserir a escala também, né? Aqui também a gente tem disponível aqui, ó, adicionar a barra de escala. Vou pôr a escala aqui. Então ele vai abrir, no primeiro momento, a escala gráfica. Mas, vamos supor que eu quero mudar essa escala, né? Esse tipo de escala. Eu posso vir aqui em estilo, caixa dupla, linha tracejada.
Posso deixar uma escala numérica, tá? Então dá para formatar isso também. Depois a gente precisa inserir a legenda, né? Que é uma ferramenta que também está disponível aqui, ó, do lado esquerdo, adicionar legenda. Só clicar nela, clicar na imagem, ó, e arrastar. Ele adicionou tudo que estava ativo lá nas camadas do QGIS, do nosso projeto, né? Mas, por exemplo, eu quero que ele apresente a legenda só dessa imagem aqui. Então, quando eu clicar aqui em legenda, do lado direito ele já abre todas as propriedades disponíveis para eu alterar essa legenda. Então, eu posso dizer, olha, eu quero que mostre apenas os itens que estão dentro do mapa. Ó. Ele vai trazer. Ainda assim, tem esse caso de dengue aqui. Não quero que apresente isso. Posso clicar aqui na camada e pedir para ele excluir. Ó. Então, a gente tem o norte, a gente tem a legenda, tem a imagem, tem a escala. Falta inserir uma grade de coordenadas, né? Se a gente clicar aqui e ativar a moldura, né, da imagem aqui, inclusive a gente pode deixar a moldura, ó, ativar a moldura, ó, ele coloca uma moldura legal, a gente pode mudar as cores dessa moldura, mas aonde que a gente coloca as coordenadas, que é o final, né, tem que estar selecionado nossa camada de imagem aqui, e em grades, adicionar uma grade e modificar essa grade. E aqui a gente escolhe se a gente quer, em que projeção que a gente quer apresentar, né, essas coordenadas. A gente quer colocar em UTM, vai deixar em coordenadas geográficas mesmo. Eu vou deixar em coordenadas geográficas porque tem várias informações aqui, né, então é mais fácil a gente, quais intervalos que eu quero que coloque, ó. Já vai construindo a grade de coordenadas. Mas cadê as coordenadas? Aqui ele só colocou um intervalo das coordenadas, né? Se eu pedir para ele desenhar as coordenadas, ó, ele já vai desenhar as coordenadas, tá? E a gente pode mexer ainda mais, ó. Decimal, não, eu quero em graus e minutos. Eu quero que mostre tudo dentro do quadro. Colocar dentro do quadro tudo. Posso também mexer nessas, não preciso pôr todas essas coordenadas, posso pôr menos para ficar mais bonitinho, mais organizado. Aí vai do critério de cada um. Quero uma linha corrente, quero uma linha simples, ou eu quero uma linha mais tracejada. Olha lá, ó. Dá pra fazer também. Não quero em preto, quero, sei lá, cinza, pra não chamar tanta atenção. Então vamos supor que pra mim tá legal esse mapa, tá adequado, tá apresentável, tem todos os elementos. Faltou um elemento aqui também, tem alguém com o microfone ligado, acho que é a Ju. Aí tá dando uma interferenciazinha aqui. Obrigada. Eu quero colocar também, seria aqui informação da onde que eu tirei a base, né? Que eu estou utilizando. Então eu quero escrever um texto. Se vocês forem aqui, ó, na esquerda, né, nos elementos aqui, ó, tem como adicionar um rótulo. Você pode abrir a caixinha, ó, e ele já permite que você escreva um texto, né? Mapa de Mourão, fonte de dados IBGE 2010, e aqui nós fizemos o nosso projeto em Sirgas 2000, coordenadas geográficas. Aí ele já salva aqui, ó. Quero diminuir a letra, deixar um
deixar em negrito, um 8, quero que fique centralizado. Enfim, olha, dá para fazer várias coisas. E isso aqui a gente só vai aprendendo mexendo, né? Vai pegando o jeito. Então, me posso perguntar? Claro. Eu acrescentei a legenda lateral e ele puxou tudo que eu tinha lá, todas as camadas que eu tinha no projeto. O projeto como é que eu corto ela mesmo? Ó, você clica na legenda, ele já vai abrir as propriedades principais da legenda aqui à direita, tá vendo? O seu deve estar ativo aqui, a atualização automática, ó. Tá, é isso. Só então tirar a atualização automática. Tá. E você pode tirar uma camada ou outra ainda que permanecer de forma manual, ó. Por exemplo, esse meu caso de dengue aqui, posso selecionar e aqui, ó, no ícone de remover item, ó, aí ele já remove automático. Entendi, Certinho? Vou esperar um pouquinho aí pra ver se vai dar chabu na grade, eu acho. Na hora que vocês forem inserir a grade aí. Que eu não achei onde tá isso daí de tirar o automático. É a Ju que tá falando? Sou eu. Ó, Ju, você clica dentro da legenda, aqui do lado direito aparece as propriedades. Isso para todos os elementos do layout. Toda vez que você clicar no elemento, ó, ele abre a propriedade do elemento à direita. Então, a primeira coisa, quero alterar a legenda, quero alterar o norte. Clico no elemento, vou aqui à direita, ele já abriu as propriedades, ó. O seu deve estar atualização automática, Ju. Tá. Tira a atualização automática. Tirei. Deu certo? Tirou alguns elementos da legenda? Não. O que você pode fazer também aqui, ó, manual. Você pode selecionar, ó, o elemento que está na legenda que você não quer e tirar, ó. Ah, tá. Também deixa eu tentar assim. Tá, tenta aí ver se tá certo. Deu certo? Não. Tem como você compartilhar comigo? A minha internet tá... Eu tô no celular. Depois, se quiser, pode mandar uma foto pra mim que eu te ajudo a resolver. Tá. Ô, Ju, Fabiane, você conseguiu fazer aí? Tentou fazer? Sim, consegui, eu consegui ali pela lateral ali, né? Eu acho que vale a pena eu passar uma informação para vocês também, que eu não passei de uma ferramenta, que a professora Adriana me questionou uma coisa, eu acho que vale a pena. Por exemplo, eu não sou do Paraná, né? Qual é o nome desses municípios, né? Eu não estou apresentando o nome dos municípios no mapa. Para eu fazer isso, ó, você pode voltar lá no projeto, vem aqui embaixo, vai aqui no projeto, vai na camada que você está espacializando em propriedades, tem uma ferramenta chamada rótulos. Aqui em rótulos você pode adicionar um rótulo individual, ou seja, adicionar um texto, uma informação que está na sua tabela de atributos. Vamos supor que eu quero espacializar o nome dos municípios, ó. Eu posso aqui escolher no valor nome do município, posso escolher o tamanho do texto, aplicar, ok, ó, ele vai trazer os nomes. Eu acho que está muito grande, deixa eu ver aqui no layout. Para eu verificar uma modificação no projeto, eu tenho que vir aqui e atualizar, olha lá. Eu acho que está grande. Ô, Tami, Oi. Não dá para trazer o nome só dos envolvidos? Quais envolvidos? Dos que estão em vermelho? Os que estão em destaque, os que estão coloridos. Aí você teria que criar uma nova coluna e renomear só os municípios de destaque. Porque assim, ó, desse jeito, com o nome de todos, ele não fica muito poluído?
Fica. Pra mim tá poluído. Eu, inclusive, aqui, ó, eu ia tentar colocar num tamanho menor de texto, pra ver se fica melhor. Quer ver? Vamos ver. Acho que ainda não. Melhorou um pouco, mas ainda assim tá poluído. Tem algumas formas da gente fazer isso, Adriana. É só Bom, curiosidade, só não, mas curiosidade. certo, tem como a gente fazer. O que que a gente pode fazer? Selecionar, né, todos os municípios aqui em vermelho, por exemplo, e exportar com um shape único. Só usar Alt Alto. Aí eu vou adicionar esse grupo aqui como um shape novo e eu peço para aparecer só os rótulos dele. Quer ver? Ah, entendi. Vou fazer isso, não tem Vai problema. ter que fazer manualmente. Pode fazer manualmente, ou você pode ir aqui na tabela de filtrar, pedir para aparecer os clusters, só um, de um, por exemplo. Ok, olha lá. E aí eu já exporto, salvar feições com um shape, busco a pasta aqui, né? Alto, alto, por exemplo. Espera aí que eu já estou exportando errado. Não mandei selecionar, tem que exportar. Primeiro eu tenho que selecionar isso aqui, senão ele não vai exportar tudo de novo. Tem que exportar só o selecionado, as feições selecionadas. Com o shape, alto, alto, salvar. Ok, aí ele exportou. Aí o que que eu faço? Posso pegar, deixar o rótulo só dele. Vou tirar o rótulo do geral. Vou tirar o filtro. Beleza. Aí aqui, ó, eu deixo em vermelho, né, o que eu acabei de exportar, que é o que eu quero dar destaque. E deixo o rótulo só desse grupo. É uma forma de fazer também. Rótulo. Nome dos municípios. Tá grande, vamos diminuir. Acho que 8 vai ser 6 vai tá bom. Olha lá. Ainda assim não vai ficar, né? Enfim, aí tem que ir mexendo para ver o que que fica melhor. Aí eu atualizo, ó, ele deixa o nome só dos... O que dá para fazer também é... Aí você pode apresentar isso de várias formas, né? Apresentar só esses nomes, ou você pode apresentar dois mapas, apresenta um nessa escala e apresenta um outro numa escala menor, assim, ó. Destacando, né? Também os agrupamentos. Na discussão, colocando todos os nomes, acho que fica mais fácil. Também, também. Bom, mas aqui a gente tem um layout ainda que está no projeto, né? Como que eu exporto isso para PDF ou para um JPEG? É simples. Vem aqui, ó, exportar como imagem, exportar como PDF. Escolhe a pasta, né? E aqui você pode configurar algumas questões assim de resolução, né? Tem algumas revistas que pedem que o mínimo de resolução da imagem seja de 300 dpi, né? Aqui você pode fazer isso. E salvar. Olha lá, ele vai exportar. Já exportou. Eu vou abrir lá na minha pasta para vocês verem. Prontinho. Ô, Tami, deixa eu perguntar uma. Eu esqueci, eu não lembro se eu escutei ou foi falado ou não sobre a escala. Essa escala é automática, gera de acordo com o mapa que a gente tem, né? A gente não precisa Gera. criá-la. Porque eu pedi aqui a escala, ele me forneceu tudo, mas daí eu me lembrei, mas será que eu tenho que editá-la de alguma maneira? Então, Né? é assim, Fabiane, né? Isso, aham. Fabiane, eu tô gerando, ó, esse projeto que eu tô trabalhando aqui, ele tem várias camadas e várias projeções. Lembra que a gente falou muito disso, né? Sim. De projeção. A Uhum. escala, ela tem uma referência métrica. Então, tem Tá. que deixar sempre o projeto organizadinho, né? Sim, entendi, aham.
para que a gente tenha confiabilidade aqui dessa Sim, metragem aqui da escala, tá? beleza. Mas você poderia apresentar as coordenadas, o norte aqui, mas é interessante apresentar todos os elementos, que é melhor você pecar pelo excesso do que por falta, né? Para alguém depois pedir para que você adicione alguma coisa. Então, eu já adiciono os elementos aqui essenciais, básicos e pronto. E a escala, ele no geral, ele já vai fazer o cálculo automático, né? Com base nas bases que você tem do seu projeto. Certinho?